Na aula de hoje, a gente vai estudar geometria analítica, a parte que fala de ponto, tá? Tem o ponto, tem a reta, certo? Então, aqui no primeiro momento, a gente vai ver um resumo ali da parte de ponto, certo? E aí, pessoal, começando aí, a gente tem o plano cartesiano, que eu creio que vocês já conhecem, certo? E esse assunto está na página 38 do livro de vocês, tá? O plano cartesiano consiste em um plano com dois eixos perpendiculares, certo? X e Y, que o dividem em 4 regiões. O horizontal X é denominado eixo das abscissas, tá? Que é o eixo de X aqui, tá? E o vertical Y, que é esse que está em pé, é o eixo das ordenadas, tá? E o ponto em que esses eixos se cruzam é denominado origem, tá? É esse aqui no meio, certo? Então, ó. O horizontal, a gente chama de eixo das abscissas, é o X. Esse aqui, o vertical, a gente chama de eixo das ordenadas, que é o Y, tá? E aí, essa divisão, ela forma 4 quadrantes. O primeiro quadrante, o segundo, o terceiro e o quarto, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto, tá bom? É no sentido anti-horário, tá? E aí, pessoal, o que é que acontece com esses quadrantes? Como vocês sabem, a gente tem aqui ó, os números 1, 2, 3, né? Aqui também 1, 2, 3. E aqui ó, para baixo é negativo, né? Menos 1, menos 2, menos 3. E para a esquerda aqui também é negativo, certo? Então, o que é que acontece? Analisando por essa ótica, o que a gente vai ter? Esse primeiro quadrante, ele só tem números positivos, né? Ó, positivo, né? Aqui na reta de X e na de Y positivo. Então, ó, positivo e positivo. O segundo quadrante, o eixo X é negativo, tá? E o eixo Y é positivo. Então, ó, negativo e positivo no segundo quadrante, certo? O terceiro quadrante, ó, todos são negativos. Então, o terceiro é negativo para X e negativo para Y. Negativo para X, negativo para Y. E o quarto quadrante é positivo para X e negativo para Y, tá? É uma questão de análise, certo? Só vocês olharem, não precisa nem decorar. Só análise, super fácil, certo? E aí, ó, para representar um ponto P, em um plano cartesiano, utilizamos as coordenadas cartesianas, que consistem em um par ordenado, tá? Vocês já ouviram falar, com certeza, em par ordenado, em que A é a abscissa X e B é a ordenada Y. Traduzindo, a gente tem aqui o ponto AB, que é a mesma coisa que isso, ó, X e Y. Certeza que vocês já ouviram falar, tá? E aí a gente tem aqui os pontos A, B, C, D, E e F e vamos marcar ele aqui, certo? Então, ó, primeiro vem X, tá? E depois vem Y. Primeiro vem X e depois vem Y. Isso é uma regra, viu, pessoas? Primeiro X e depois Y, certo? Então, ó, o ponto A ele está em 4 de X, 4, e 2 de Y. Então, ó, 4 de X e 2 de Y. 2 de Y, 4 de X, temos aqui o ponto A, certo? O ponto B está em menos 3 de X e 1 de Y. Então, ó, X, menos 3 e 1 de Y, certo? Então, o ponto B está exatamente aqui, tá bom? O ponto C, menos 2 de X e menos 3 de Y. Então, ó, menos 2 de X, tá? E menos 3 de Y. Temos o ponto C. O ponto D. O ponto D, 3 de X e menos 2 de Y. Então, ó, 3 de X e menos 2 de Y, certo? Temos aqui o ponto D. Bora lá para o ponto E. O ponto E é 2 de X e 0 de Y. Pessoas, quando a gente tem assim um zero, tá? A gente vai marcar o ponto em cima do número aqui do lado. Então, se Y é 0, a gente marca o ponto em cima de 2 de X, certo? Por quê?
Porque quando tem 0 quer dizer que tá aqui, ó, em cima da reta do coleguinha, tá? Então, ó, 0 de y, 2 de x, então a gente vai marcar o ponto em cima do 2 de x. É como se não existisse y, certo? Ponto E. E por último, o ponto F, tá? Ponto F, 0 e menos 4. 0 de x, acabei de dizer, é como se ele não existisse. Então, a gente marca o ponto em cima do menos 4 de y, certo? Ponto F. Lembrem disso, viu, pessoas? Porque eu vejo muita gente pegar e marcar aqui, assim, ó, desse jeito. Assim. Só que se você marcar assim, não tá no 0, né? Tá aqui em 0,25, tá errado, tá bom? Então, a gente marca bem em cima aqui da reta, certo? Ponto 2, distância entre dois pontos, tá? Em um plano cartesiano. Esse assunto tá na página 40 do livro, certo? Dados dois pontos distintos A e B do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem dois pontos por extremidade. Ou seja, que a gente tem um ponto A, que a gente tem um ponto B, tá? De A até B, qual é a distância entre esses dois pontos? Então, aqui tá fácil, né? É só contar. 1, 2, 3, 4 casinhas. 4 unidades de área, certo? Aqui a mesma coisa, ó. Qual é a distância entre o ponto A e o ponto B? Então, tá fácil, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades de área. Mas como vocês sabem, né? Nunca vem assim tão fácil, tá? Coloquei aqui esses exemplos só para vocês verem, tá? Há uma noção básica. Então, ó, exemplo 2. E aí, ó, agora já não tá tão fácil, né, para contar, mas vocês podem perceber que aqui a gente tem um triângulo retângulo, certo? Onde a hipotenusa x, né, é o que a gente vai descobrir, que é a distância entre A e B. Aqui esse primeiro cateto, ele mede 4, né? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E esse segundo cateto, 1, 2, 3, tá? E aí vocês sabem, quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos, certo? Então, ó, o primeiro cateto pode ser aqui o 4, 4 ao quadrado, e o segundo cateto, 3, fica 3 ao quadrado, certo? E aí, né, nós temos que 4 ao quadrado é 16, certo? Opa, passou demais. Vou pegar a caneta. 4 ao quadrado é 16 e 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Para tirar esse quadrado aqui, a gente coloca a raiz no coleguinha. Então, a gente vai ter que x é igual a mais ou menos raiz de 25. Como nós estamos trabalhando com distância e não existem distâncias negativas, vai ficar só raiz de 25 positivo. Raiz de 25, 5. Então, nós temos que a distância entre A e B é 5, são 5 unidades de área, certo? Super fácil, né? Faz aqui o teorema de Pitágoras. Mas, pessoas, raciocinem aqui comigo. O que é que acontece na vida de vocês se eu chegar e colocar lá uma questão? Determine a distância entre os pontos A, 1 e 2, e B, 5 e 14. E aí, vocês vão construir todo um gráfico desses para poder saber aqui formar o triângulo. É complicado, né? E por isso que a gente tem uma fórmula para calcular essa distância, certo? Sem precisar fazer esse desenho, tá? E ela foi desenvolvida a partir da aplicação do Teorema de Pitágoras, desse bonitinho aqui. Meu Deus, a caneta some do nada. Pronto, a partir do Teorema de Pitágoras é que foi desenvolvida essa fórmula, certo? E aí, nela, é a raiz da diferença entre os pontos x, o quadrado da diferença entre os pontos x e o quadrado da diferença entre os pontos y, tá certo? x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado, tá? Essa é a fórmula. E aí a gente tem aqui um exemplo, onde nós temos aqui o ponto A, sendo primeiro x, né?
menos 2 e depois y, 5. E o ponto B, primeiro x, que é 6, e depois y, que é 1, tá? Então, nós temos aqui o ponto. Esse, como já está desenhado, a gente poderia fazer pelo teorema de Pitágoras facilmente, mas bora usar a fórmula, né? Ó, a distância vai ser igual a raiz de x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado também. Professora, quem é x2 e quem é y2? Fácil. Quem é x1, quem é x2, y2. Então, o primeiro ponto, né, o A, x1, y1. Segundo ponto, que é B, x2, y2, tá? Então, aqui a gente já sabendo, certo? É só substituir, certo? E aí, ó, distância entre A e B vai ser igual a x2, que é 6, menos x1, que é menos 2. Então, nós temos um menos da fórmula e o menos do número, tá? Ao quadrado, mais y2, que é 1, menos y1, que é 5, ao quadrado também. Então, a gente vai fazer esse jogo de sinal aqui, para tirar do parênteses, certo? 6, menos por menos, mais, ao quadrado. Aqui, ó, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. Maior é negativo, 5 menos 1, 4, ao quadrado. Continuando aqui em cima, puxar uma setinha para os desavisados. Bora lá. 6 mais 2, 8. Então, 8 ao quadrado, mais menos 4 ao quadrado, certo? 8 ao quadrado é 8 vezes 8, tá bom? E 8 vezes 8 é 64, certo? E menos 4 ao quadrado é menos 4, vou botar aqui, vezes menos 4. Menos por menos mais, 4 vezes 4, 16. Então, mais 16. 64 mais 6 vai dar 70. 70 mais 10 dá 80. Engolir a raiz, né? Aqui, ó, raiz de 80. Então, vocês podem tirar essa raiz de 80? Podem. Deixa eu apagar aqui. Podem fatorar? Pode também. É bom que fica até uma coisa mais fácil, né? De coisa mais explícita. Então, bora fatorar? 80 dividido por 2 dá 40, por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, por 5 dá 1. Então, ó, temos 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5. Então, distância de A a B. No lugar do 80, a gente bota isso aqui, que é a mesma coisa, tá? 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5, certo? Esses que estão elevados ao quadrado, a gente cancela com essa raiz, então eles saem. Então, fica 2 vezes 2, raiz de 5. 5 não pode sair. 2 vezes 2 é 4, certo? 4 raiz de 5 unidades de área. Então, a resposta pode ser essa, e ainda, se vocês preferirem, vocês podem tirar a raiz de 80, que é 8,94 unidades de área. Então, essa também pode ser a resposta, tá? Dá tudo no meio, certo? E aí, bora para o 3. Coordenadas do ponto médio de um segmento. Esse é um dos mais fáceis também. Tá na página 43 do livro, tá? E aí, pessoas, ó, a gente tem aqui o gráfico que é o ponto médio. Então, o ponto médio é ali a metade, né? Então, ó, só um exemplo. Temos 1, 2, 3, 4. Metade de 4, 2. Então, o ponto médio, né? 1, 2 vai estar aqui no 1. Aqui a mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Metade de 6 dá 3. Então, 1, 2, 3. O ponto médio vai estar bem aqui no meio. Porém, pode acontecer de ser uma reta, assim, ó. E aí, qual é o ponto médio dessa reta? Como é que vocês vão descobrir? Com a fórmula, certo? A fórmula é essa, ó. A média aritmética das coordenadas de A
de x, né? E de y, certo? A gente junta os dois x e divide por 2, junta os dois y e divide por 2. Por exemplo, nós temos aqui A e B e ele quer as coordenadas do ponto médio. Então, ó, o ponto médio de x vai ser x de A mais x de B dividido por 2, tá? X de A, ó, x e y, x e y. X de A é 3 e x de B é menos 1 meio dividido por 2, tá? O que a gente vai fazer aqui? 3 menos 1 meio, a gente tira aqui o mínimo, que é 2. Entre 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1, 2. Vezes 3, 6. 2 dividido por 2, 1. Vezes 1, 1. Tá? 6 menos 1, 5 meios, certo? Então, 5 meios dividido por 2, certo? Divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 5 vezes 1, 5. 2 vezes 2, 4. Esse é o ponto médio de x, certo? Opa. Vou parar aqui para a gente achar o ponto médio de y, tá? O ponto médio de y é a mesma coisa. Y, a gente vai tirar as duas médias. Opa, x não. Y. Y de b dividido por 2, tá? Y de A é menos 2, Y de B é menos 4, tá? E aí, ó, mais por menos vai dar menos, né? Sinais iguais, soma e repete o sinal. Então, o sinal é menos, 2 mais 4, 6, dividido por 2. Menos por mais, menos 6 dividido por 2, 3. Temos aqui as coordenadas de y do ponto médio e as de x, certo? Então, é isso, é só somar e dividir por 2. Mesma coisa aconteceria aqui, ó. Qual a coordenada do ponto médio de x? Então, a gente ia somar, ó, menos 1 mais 3 dividido por 2, tá? Sinais diferentes subtrai dá o sinal do maior, então fica 2, né? 3 menos 1, 2, dividido por 2, 1. Percebam que está marcado bem aqui em cima do 1, tá? E de y, mesma coisa. Y de 1 é y de A, que é 1, mais y de B, que é 1, dividido por 2, certo? 1 mais 1, 1. Ou 1 mais 1, 2, dividido por 2, vai dar 1, que é bem onde ele está aqui, ó. E esse é o ponto médio, certo? Espero que vocês tenham entendido. Esse exemplo a gente já fez. E por essa aula é só, tá? Qualquer dúvida é só me perguntar no WhatsApp.